Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Galerinha, para o encontro de hoje nós vamos continuar falando sobre o que a gente já vem tratando há alguns encontros, hein? Vemos tratando sobre os verbos modais. Na aula passada, a gente falou sobre os verbos can e could. Vocês ainda lembram deles dois? Pois é, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre esses dois verbos modais. E vamos incluir mais dois verbos modais. Vamos falar sobre o will e would, que é para que vocês tenham mais um pouquinho de conhecimento a respeito dos verbos modais. São muitos, é muita coisa, é muita informação. Eu resolvi ir com muita parcimônia com vocês e devagarinho, para que a gente consiga absorver muito bem este conteúdo. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula está começando agora. Vem comigo que hoje nossa aula está recheada de exemplos, está cheio de coisa boa, cheio de questões. Então vamos que vamos, né? Eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem. Nossa aula de inglês está começando agora e o nosso ponto principal para a aula de hoje é falar sobre os verbos modais, os famosos modal verbs. Já vemos falando sobre eles há alguns encontros. Hoje, dia 8 de julho de 2022, nossa última aula desse semestre, né, galera? Semestre que vem a gente vai começar também tratando de verbos modais. A gente vai fazer uma revisão zona sobre estes verbos para que eles fiquem realmente bem fixados na memória de vocês. Galerinha, para tratar do encontro de hoje, olha só o roteirinho. Vamos trabalhar, olha só, com verbos modais, suas funções e os seus usos. Na aula passada, nós focamos em habilidades, capacidades, possibilidades. Na aula de hoje, olha só, nós também vamos falar sobre possibilidade. A gente vai falar um pouquinho de possibilidade no futuro. Vamos falar um pouquinho sobre condicional. Tudo muito importante, viu, galera? Importantíssimo. E é claro, vamos praticar. Gente, lembra, é a prática que leva à perfeição. Vamos que vamos, então? Muito boa noite, meus queridos alunos que nos acompanham. Todas as plataformas que o canal Educação atinge. É sempre um prazer ter vocês aqui na nossa sala de aula, pessoal de Eliseu Martins, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra compartilhar minha sala de aula com vocês. Galerinha, de novo, Santo Antônio, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme. Galerinha, dá uma olhadinha nas habilidades. O que a gente vai tratar no encontro de hoje mais especificamente? O que a gente vai desenvolver no encontro de hoje? Observa só. Para hoje, nós iremos relacionar os textos, tanto na sua produção, leitura, escuta, observando sempre as suas condições de produção, como que esses textos foram produzidos, percebendo o seu contexto. Galera, contexto é importantíssimo. O contexto sócio-histórico para a sua circulação. Quem eram os leitores-alvo? Quem era a audiência que era prevista para esse texto? Quais os objetivos? Todo texto tem que ter objetivo, né, galera? Ninguém faz um texto e joga ele aí à toa. Não, o texto tem um objetivo, tem um propósito, os pontos de vista, perceber as perspectivas dentro de um texto, perceber, olha só, o papel social do autor. Quem era o autor desse texto? O que foi que ele fez? O que foi que ele pensou enquanto elaborando esse texto? A época em que o texto foi divulgado, o gênero do discurso é importantíssimo, galera. Porque a partir desse gênero discursivo você pode traçar as suas estratégias para a leitura do texto. E aí, é claro, vamos pensar em formas de ampliar possibilidades de construção de sentidos, isto é, interpretação textual, né, galera? Não é uma interpretação de qualquer jeito, é aquela interpretação inteligente, aquela interpretação estratégica. Perceber também, olha só, a análise crítica dos textos. Perceber se o texto está querendo te induzir a alguma coisa.
está querendo te convencer de alguma coisa e tudo mais. Perceber também, olha só, a produção de textos adequados às diferentes situações comunicativas. Além disso, galera, compreender as características-chave dos chamados verbos modais, observando também as suas funções comunicativas. Vamos que vamos então, galera. Vamos que a gente começa fazendo nossa revisão. Take a look, dá uma olhadinha mais de perto. Muito boa noite, Regina Araújo. Seja muito bem-vinda, hein? Certamente nossa aula fica muito mais interativa com a participação de vocês. Galerinha, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os verbos modais. Observa só aqui esse gráfico sobre verbos modais. A gente viu na aula passada, olha só, basicamente sobre esses dois, can e could. A gente observou que esses dois têm a ideia de poder, de conseguir, de saber fazer algo, de ter habilidade de fazer alguma coisa. Ah, eu consigo andar de bicicleta, eu sei andar de bicicleta. É uma habilidade que você tem. Ah, eu consigo nadar. Galera, nadar é uma habilidade que você desenvolve. Por exemplo, tocar um instrumento musical. Quando você toca, é uma habilidade que você adquire, que você treina. Então, nós temos os usos do can e do could. Além disso, a gente pode pensar em usos como permissão. Você permite que alguém faça alguma coisa. Se você pede a alguém a permissão para alguma coisa. E aí, galera, perceber a diferença entre os dois. Porque o can, ele é mais informal do que o could. Esse could, quando transformado para o passado, não é mesmo? Ele aumenta, ele eleva o grau de formalidade. Tá bem? Então, galera, para a aula de hoje a gente vai começar por aí. Vamos fazer alguns exemplos rapidinhos sobre can e could. E em seguida, vamos ver esses outros dois. Observa só. Em seguida, a gente vai dar uma olhada em will e would. Tá bom, galera? Esses dois aqui que são importantíssimos também. Vamos que vamos, então? Let's practice. Bora praticar, galera. Take a look. Dá uma olhadinha aqui mais de perto. Professor, vamos começar hoje da questão 7. Pois é, lembra que é um slide só. Um slide só sobre verbos modais. Então, algumas aulas atrás a gente já dá uma olhada sobre essas questões. E hoje, então, a gente vai da questão número 7. Galera, observa a imagem. Professor, eu consigo perceber que aí no texto eu posso dividir ele em duas partes. Todo mundo consegue visualizar isso? Consegue dividir o texto em parte visual, aquilo que é imagem, aquilo que é ilustrativo, aquilo que te mostra, e aquela parte verbal, aquela parte que tem palavrinhas. Professor, consegui distinguir isso. Consegui perceber, olha só, que tem aí uma mulher, e a mulher tá aí, ó, mostrando o braço, mostrando aí o muque, uma expressão de somos fortes, nós podemos. E aí, gente, professor, eu consigo observar que a imagem parece ser uma pintura, parece ser uma coisa antiga, não parece ser algo de agora, não parece ser do século XXI. Muito bem. Mas isso aqui, galera, é uma representatividade da luta das mulheres, não é mesmo? E é claro que essa luta ela não é uma luta nova, não é algo que começou ontem. Não, isso é algo que já vem há algum tempo. Outra coisa que você consegue perceber também na imagem são as roupas dessa mulher. Você consegue perceber que ela está vestida como uma trabalhadora, como uma operária? Isso é interessante que você perceba. Professor, e o que ela está dizendo aqui? Vamos analisar, vamos analisar. Professor, eu lembro que na aula passada a gente já viu que quando a gente tem um verbo modal, um modal verb, esse verbo ele é verbo auxiliar, ele está aqui para me ajudar. Então, automaticamente, quem vem depois dele é verbo principal. Exatamente, meu querido aluno. E a fórmula vai ser essa. Sujeito, verbo e objeto. Sendo que eu vou desmembrar esse verbo em duas partes. Vai ser composto por um verbo modal e um outro verbo que eu vou chamar de main, de verbo principal. Tudo bem, gente? Então, esse aqui é o caso. Observa só. We é o meu sujeito, somos nós. Can é o meu verbo modal.
Do é o meu verbo principal e it é o meu objeto. E professor, casou certinho com a nossa sequência de frase. Perfeito. E aí ela diz, ó, nós podemos. Então, professor, esse can aqui a gente já viu, é a ideia de pode. Beleza, gente. Mas esse poder, você acha que é em qual sentido? Será que é uma permissão? Claro que não, né, gente? Ela não está pedindo permissão para nada. Ela está mostrando aí capacidade. Ela está mostrando aí que ela pode, ela tem a habilidade. E aí, a gente vai para nossa questão. Esse verbo can, ele expressa o quê? Oh, beleza, olha aí. Esse verbo can é a habilidade, logo letra A, já respondeu nossa questão. Prontinho, resolvido, não precisa nem pensar. Permissão? De jeito nenhum, não está pedindo permissão a ninguém, não. É uma obrigação? Também não, galera. Obrigação, vou mostrar mais à frente para vocês. É o verbo modal must, tá bom? Não é o verbo can, não. Must expressa obrigação, não é esse o caso. Não marco a letra C. E a letra D fala de proibição, também não é o caso. Nossa resposta, então, perfeita é a letra A. É uma habilidade. Nós temos essa habilidade, nós temos essa capacidade. E aí lembrar, galera, que ela está falando aí de nós. Nós quem? Ela está se representando aí, vou voltar lá, olha só, ela está representando aí as mulheres. Nós, mulheres, podemos. É isso que ela está dizendo aqui com esse nós. Primeira pessoa do plural. É isso aí, galera. É isso aí. Então essa foi a nossa questão de número 7, só para a gente revisar rapidinho. Resposta correta, letra A, habilidade, capacidade. Professor, podemos fazer mais um? É claro, olha aí que legal, gente. Questão número 8, tem mais um texto. Ih, professor, a gente viu isso aí agora há pouco, olha só. Parece? Ou não parece? Parece, né, galera? Parece. Observa aí direitinho. Observa aí direitinho. A primeira parte da imagem, que é a esquerda, a gente consegue perceber que é uma releitura. Professor, o que é uma releitura? Você leu novamente, você leu de novo. Observa só. Aí a mesma moça ou alguém parecido com ela, a representação da mulher forte, com a mesma frase, porque essa frase virou ícone, essa frase virou símbolo de poder na luta contra o feminismo. E aí nós temos, olha só, o ano 1942. Certamente, galera, aqui, ó, é um ponto de virada. Porque o ano de 1942 é ano em que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E foi aí que as mulheres entraram com mais força no trabalho. Porque elas precisavam se impor, precisavam se mostrar ao mundo, mostrar que vieram. Professor, e na segunda parte, tá, olha aí a contextualização, hein? Olha o ano que apareceu agora aqui, ó, 2020. Professor, o que está acontecendo em 2020? Vamos pensar no contexto? Contexto 1942, Segunda Guerra Mundial. Contexto 2020, pandemia da Covid-19. Olha aí o que é que o rapaz está falando. Ih, professor, é diferente demais. Ela está mostrando aí força. E ele? Será que ele está mostrando força, galera? Sei não, hein? Acho que não. Olha só, a máscara dele, ó. Tá solta, ele tá soltando aí. Não quero isso aqui não. Professor, na frase dela, logo acima, ó, temos aí a frase na afirmativa. Nós podemos. Olha a frase do rapaz. We can't. Professor, can't. Negativo. Can, mais not. Então, quando ela afirma que consegue, que tem a capacidade, e esse rapaz? Ele diz, I can't. Nós não conseguimos. Professor, esse we aqui, esse nós aqui, ó, é das mulheres. E esse we aqui, essa primeira do plural, sei a quem ele está se referindo, não, mas ele está falando do grupo dele. E olha o que ele está dizendo, nós não conseguimos
Can't, a gente já viu, é a ideia de pode. Nós não podemos. E olha o que eu tenho aqui, galera, o verbo wear. Wear é o verbo vestir, pessoal. Nós não podemos vestir a máscara, usar máscara. Vocês lembram que no começo da pandemia, lá em 2020, percebe o contexto? Percebe o contexto? Início de 2020, muita gente não queria usar máscara. Olha aí a expressão do rapaz. Olha aí a expressão do rapaz. Usar máscara? Não, quero não. E aí, gente, foi feita aí essa charge fazendo a comparação entre os dois. Observa só. Ela mostra força numa situação, 1942, Segunda Guerra Mundial, numa situação em que é necessário ser forte. E esse rapaz aí, numa situação em que ele precisa ser forte, no momento de pandemia mundial, olha a reação dele. Ah, a gente não consegue, não. A gente não tem essa capacidade, a gente não é capaz de usar máscara. Olha aí a máscara caindo. Ih, pessoal, eu acho que aqui foi bem elaborado para a gente repensar sobre essa ideia aí de sexo frágil, não é mesmo? Olha aí quem é o sexo frágil. Na primeira imagem a mulher tá aí, ó, mostrando quem é que manda. E na segunda, o rapaz tá aí. Não consigo, nós não podemos usar máscara. É difícil, é demais. Não, dá não, consigo não. Olha aí o can't, não posso. Can't é poder. Ele tá dizendo aí que não tem esse poder, não consegue. Vamos de questão então, galera. E que tal esse modal can't? O que é que esse modal expressa? Vamos ver? Letra A é capacidade. Letra B, permissão. Letra C, obrigação. E letra D, proibição. Galera, esse can't, em alguns contextos, pode sim significar obrigação. Às vezes isso acontece. Então, se eu disser assim, olha só. You can't travel. Você não pode viajar. Se um pai diz isso para o filho, o que é que ele está fazendo? Ele está proibindo. Ele diz, ó, você não pode, não dá. Você não pode. Mas, galera, no nosso exemplo aqui, aquele rapaz com a máscara, é uma proibição? Não, gente, não está proibindo nada não, né? Não é esse o nosso caso. Mas você percebe que esse can't também pode expressar proibição? Não foi o caso da nossa questão. Não foi o que aconteceu, não foi exemplificado no nosso texto. Então a resposta não pode ser a letra D de dado. Que tal a letra B? Obrigação. Será que é isso, galera? Gente, não é obrigação. Por que não é uma obrigação? Porque é negativo, galera. Já viu uma obrigação negativa? Não, não é isso não, galera. E que tal uma permissão? Será que ele está pedindo permissão para usar a máscara? Não, né, galera? Não é isso também, não. Professor, então a minha resposta, mais uma vez, esse can se refere à capacidade, à habilidade. Se ele está dizendo aí, ó, não tenho a capacidade de usar a máscara, não consigo. E ainda tem gente que não se acostumou realmente ao uso de máscara. Resposta da questão de número 8, letra A, capacidade. Belezinha, galera? Mais uma questão, ainda sobre o mesmo texto, questão de número 9. Esse cartoon tem ao mesmo tempo cunho, letra A, crítico e romântico. Professor, que o texto é crítico, ele até é. Mas romântico? Não, nada a ver com romance aí, não. Letra B, o texto ele é feminista e racista. Professor, que é feminista, eu concordo. Agora, que tem alguma coisa a ver com racismo? Nem. Isso aí não apareceu no nosso texto, não. Letra C, o texto é crítico e tem cunho feminista, tem características que são tratadas como feministas. Letra C nos parece uma resposta interessante. E a letra D fala de romântico, mais uma vez, nada a ver. Inteligente eu concordo, é sim uma tirinha bem inteligente. Um cartoon bem inteligente.
porque ele faz aí uma comparação, olha só, entre dois períodos de grande necessidade de força da população e as posturas de cada grupo enquanto sociedade. Então, galera, nossa resposta correta da questão de número 9 é a letra C. O texto ele é crítico e ele tem um cunho feminista. Beleza? Galerinha, vamos que vamos para frente, que agora nós vamos falar de mais um verbo modal. Vamos lá? Vamos tratar agora do verbo will. Professor, o que é esse danado desse will? Galera, muito cuidado. Quando você encontrar este serzinho aqui, esse will, ele pode significar várias coisas. Mas na hora que você olhar para ele, a primeira coisa que deve passar pela sua mente é futuro. Tudo bem, gente? Esse will, na grande maioria das vezes, vai falar de futuro. Professor, mas é sempre? Não, não falei isso. Às vezes ele vai expressar outras coisas. Vamos dar uma olhadinha então. Esse verbo modal, will, costuma ser utilizado para falar de futuro. Aquele futuro distante, aquele futuro que não foi programado. Aquele futuro que você não tem certeza. Aquele futuro incerto. Em 2050, os seres humanos vão morar em Marte. Eu tenho essa certeza, gente? Não tenho. A gente pode afirmar isso com todas as... Não. Mas aí eu uso esse will. É uma previsão. Pode acontecer. Então eu posso traduzir, professor, esse will como pode? Posso traduzir como pode. Mas você consegue observar a diferença entre o can, que a gente falou agora há pouco, e agora will? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Observe também que esse will é utilizado tanto em situações formais quanto em situações informais. A gente também vai usar esse will para permissões, para pedidos. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Se preocupe não, tá? Vamos aqui de alguns exemplos, ó. She will work until late. Ela vai trabalhar até tarde. Professor, de novo, seguir aqui a regra, ó. Verbo modal, verbo principal. Perfeito. A regra é essa. A regra é clara. Vão ter dois verbos. Um verbo auxiliar, que eu vou chamar de verbo modal, e um outro verbo principal, que é quem vai designar a minha ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Professor, e se eu for fazer uma pergunta, como é que eu faço? Olha aí o ponto de interrogação no final. Will you stay home? Eu faço só a troca de posições entre o meu verbo modal will e o meu sujeito. Inverta a frase. Inverto as posições. Will you? O que era you will se torna will you. E aí fica. Você vai ficar em casa essa noite? Will you stay home tonight? Mais uma dica para vocês é que esse é um dos verbos modais mais utilizados. E é muitas vezes observado como principal expressão para tratar de futuro. Então, galera, de novo, observou esse will, pensa de cara em futuro. Vai ser sempre? Não. Mas a primeira suspeita é essa, que ele vai tratar de futuro. Beleza? Dá uma olhadinha mais de perto. Take a closer look. Muitos pensam que esse verbo modal will só serve para falar de futuro, mas ele serve para muito mais. Vamos observar então para que mais ele serve? Olha só, ele serve também para fazer pedidos, quando utilizado com o pronome you em perguntas. E aí ele vai ter o sentido bem próximo do could, que a gente viu na aula passada. Então, se você pede alguma coisa para alguém, de maneira mais formal, de maneira mais educada, você pode usar could e você também pode usar will. Olha aí os exemplos. Will you give me a hand, please? Olha aí o please, por favor. Você pode me dar uma ajuda? Olha que expressão literal, ó. Give me a hand, me dá uma mão, me dá uma mãozinha. Quando você pede para alguém, me dá uma mão, né, para pedir uma ajuda, é justamente a mesma coisa que a gente diz em inglês, tá?
Olha outro exemplo. Will you phone me later? Você pode me ligar mais tarde? E por último, open the door. Will you? Observa o will you aqui no final, gente, ó. Esse aqui é o que a gente chama de question tag. Vou falar disso algumas aulas pra frente, se preocupe não. Próximo semestre a gente vai começar por aqui, inclusive. Question tag. E aqui, gente, eu quero que vocês observem como foi que foi feita a tradução. Não foi traduzido só como pode. Por quê, gente? Porque aqui eu entendo que é uma forma mais educada, é uma forma mais polida, é mais formal. Então eu trago, ó, pro condicional. Poderia, você poderia me ligar mais tarde? Tudo bem? Então perceba que esse pedido utilizando o eu, ele é um pedido mais formal, tá bem? Professor, e outra situação, galera, quando você não está disponível para alguma coisa, você usa o eu, mas aí como você não está disponível, você torna isso pro negativo. Então fica o eu mais not. Professor, e como é que fica o eu mais not? Fica assim, ó. Won't. Olha que diferente aí, ó. Won't. Então, gente, você utiliza won't quando você está tentando fazer algo algumas vezes e aquilo não dá certo. Não está acontecendo, não está rolando. Observa aqui em algumas frases. The baby won't eat. Olha só, o bebê não quer comer, ele não vai comer. Aqui, gente, esse won't, will not, não está falando de futuro. Ele não vai comer no futuro, não é que ele não está comendo agora. Eu estou tentando e não dá certo. Olha outro exemplo, ó. The car won't start. O carro não funciona, o carro não quer pegar. Start é o verbo iniciar, começar. No caso aí, para o carro começar, o carro pegar, funcionar. Outra, a porta emperrou. The door won't open. A porta não abre, a porta não quer abrir, está emperrado. Então, gente, perceba que esse won't é quando você tenta fazer alguma coisa. Não está dando certo. Não funciona. Também é uma possibilidade de uso de will. Professor, tem mais e não tem? Olha mais. Se você for dar uma ordem para alguém, will you be quiet? Você vai fazer silêncio ou não? You do it. Faça agora. Will you stop being such a pain? Cara, mas como você é chato. Will you? Galera, para dar ordem, pare de fazer alguma coisa. Em inglês, você utiliza também esse will. E quando você vai falar também sobre verdades científicas, verdades de maneira geral. These things will happen. Essas coisas aí, ó, acontecem. Tipo, se preocupe não, isso acontece, faz parte. Olha outra verdade científica. Oil will float on water. Óleo flutua na água. Isso é verdade científica. O óleo flutua. Não tem para onde. Outra aqui, ó. Fruits will keep you longer. Mais uma vez usando o will. Frutas duram mais tempo estando na geladeira. É mais uma verdade. Esse will também serve para dar ordens e para falar sobre verdades de maneira geral, tá bom? Outra coisa, esse will pode também expressar habilidade, capacidade. E aí você substitui ele pelo can, que a gente viu agora há pouco. The elevator will take 12 people. O elevador leva. Olha como ele não foi para o futuro. O elevador leva 12 pessoas, carrega. Ele tem a capacidade de levar 12 pessoas. Então eu estou falando da capacidade do elevador. The car will do. Olha aí, ó. O carro consegue fazer 120 km por hora. O carro faz, o carro pode fazer capacidade, habilidade. Ainda podemos usar esse will para falar de um hábito. E na maioria das vezes um hábito irritante. Olha só. She will listen to music for hours. E ela ouve música por horas e horas e horas e horas. Chega, se perde. Conhece alguém assim?
They will happily spend the whole day playing computer games. Olha aí o will de novo, ó, disfarçadinho aqui, com uma apóstrofo LL. Falando aí, ó, eles passam o dia todo jogando aí nesse computador. Galera, mais uma vez, está falando de hábitos, pessoas que fazem isso o tempo todo. Ainda podemos falar de coisas prováveis, aí a gente pensa no futuro ou não, olha só. That will be my sister. Essa aqui deve ser minha irmã. She will be about 40. Olha aí, ela deve ter uns 40 anos hoje em dia. That will be his mother for him. Esta ou aquela com ele aí deve ser a mãe dele. Eu estou fazendo uma inferência. Pode ser que seja, é provável. E esse will também pode ser utilizado com a ideia de querer. Ask who you will. Pergunta aí para quem você quiser. Olha aí, ó. Who you will. Call it what you will. Então chame como quiser. Ainda vai ser problema seu. Então, gente, esse will tem muitas possibilidades. Mas além de futuro, a mais famosa de todas, essa aqui, ó. Para falar de promessas. Tudo bem, gente? Will você pensa futuro. Uma outra possibilidade, a gente já viu 9. Mas além de futuro, a mais comum é quando eu falo de promessas. Olha só. I won't do it again. Professor, a gente viu agora em esse won't. É will not. Beleza. Eu não vou fazer isso de novo, eu prometo. Quando a pessoa é pega no flagra e eu não vou fazer isso de novo, eu prometo, não vai mais acontecer. I'll pay for the damage. Aí eu pago pelo prejuízo, bati no seu carro, estou errado, eu pago. Não se preocupe. I'll call your mom if you do it again. Se você fizer isso de novo, olha só, eu chamo a sua mãe. É uma promessa. Nesse caso aqui, mais para uma ameaça, né, gente? Mas é uma promessa. Uma nota. Quando você utiliza esse pronome I, primeira pessoa do singular eu, costuma ser mais utilizado para promessas e ameaças, já que normalmente isso parte de nós mesmos. A maioria das vezes você promete uma coisa que você vai fazer, ninguém promete coisa para os outros fazerem, não, né? Não faz sentido. Tá bom? Outra possibilidade é quando esse will fala de decisões que são tomadas no momento da fala. Quando você acabou de decidir. Você não está falando de futuro, não. Você decidiu agora, na lata, naquele momento. The phone is ringing. O telefone está tocando. Olha a situação. Se o telefone tocou, a pessoa vai e diz, I'll get it. Eu atendo. Então foi uma decisão tomada naquele momento, naquele instante. There's the doorbell. A campainha toca. I'll go. Eu vou, eu atendo. E aí aqui, galera, só pra gente finalizar com a observação de que esse will na negativa jamais vai ser assim, ó. Will not, não, de jeito nenhum. Esse will na negativa a gente já viu, é will not, fica won't. E quando na forma afirmativa, a gente coloca apóstrofo L, L. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, ó. I will, I'll, e por aí vai. Tudo bem? Eita, a gente falou muita coisa sobre esse will, mas agora vamos fazer um resumão para ver se as coisas fluem um pouco melhor, porque é muita informação. Eu sei que é muita informação. Vamos dar uma olhadinha então nesses dois verbos modais aqui. Olha só. O da aula passada, que a gente já revisou no encontro de hoje, can. E o passado do verbo will, que é o would. Ah, professor, então aqui esse would é a transformação do will para o passado. Perfeito.
Então, quando eu transformo esse verbo eu para o passado, ele se transforma em would. Show de bola. Professor, e eu uso esse would para quê? Eu posso usar esse would para recusar alguma coisa, para pedir alguma coisa, para oferecer alguma coisa, mas na grande maioria das vezes ele vai me servir como um condicional. Ele vai dar uma condição para alguma coisa acontecer. Ele também pode ser o futuro do pretérito, mas eu quero focar aqui, na condição. Professor, como é que fica então em português se eu estou fazendo uma condição? Fica ia, correr, correria, vender, venderia, gostar, gostaria. É a condição daquilo que pode acontecer, poderia acontecer. Eu não tenho certeza não, mas poderia acontecer. Então, quando você visualizar esse would, na maioria das vezes você vai pensar logo de cara, condição. É a condição de alguma coisa acontecer. Tem outras possibilidades? Tem. Recusar, fazer um pedido, oferecer alguma coisa. Mas na grande maioria das vezes vai ser uma condição. E o verbo can, esse aqui a gente já viu. Vimos ele na aula passada, já fizemos inclusive questão sobre ele na aula de hoje. Esse can marca habilidade. Professor, eu posso pedir uma permissão? Posso fazer um pedido? Pode. Também é possível com o verbo can. Pode fazer alguma oferta, oferecer alguma coisa a alguém? Posso. E uma possibilidade também. Olha para o céu, tem algumas nuvens. Pode chover. E can rain. Pode. Há uma possibilidade. Então aqui eu tenho um resumão sobre esses dois modais. E lembrar, olha só, que esse will, como eu acabei de dizer, costuma falar de futuro. Quando transformado para o passado, ele se transforma em would. Beleza? Will, would. Por isso que a gente costuma estudar eles juntos, galera. Costuma fazer eles em pares. Por quê? Porque um é a forma no passado do outro. Tá bem? Então vamos falar desse would. Esse would é equivalente, na grande maioria das vezes, ao condicional, ao futuro do pretérito, ao ia, faria, iria, comeria. Então, olha só. I would travel. Observa aí como ele vem juntinho de outro verbo, o verbo principal. Would travel, eu viajaria. Professor, e esse would foi para onde? Virou ia. Travel, viajar. Would travel, viajaria. É ou não é uma condição? É um condicional. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Eu não tenho? Como é que eu vou viajar? Olha aí outro exemplo. Ó. We would be happy together. Nós seríamos felizes juntos. Professor, o verbo to be é o verbo ser. Nós seríamos felizes. Would you go? Você iria até lá comigo? Você iria? Mais uma. What would happen? O que aconteceria if I stop taking this medicine? Se eu parar de tomar esse remédio, o que aconteceria? Observa a condição. Tem uma condição para acontecer um resultado. Tá ok? Uma consequência daquilo. E aí, gente, na forma afirmativa, olha aí como é que fica. Lembrar que eu tenho sempre o sujeito, o verbo e o objeto. E o verbo vai ser decomposto, vai ser distribuído em dois. Vai ter o would, que é o meu modal, e o verbo principal. Olha o exemplo. I would like to see a movie. Eu gostaria de ver um filme. Olha aí, ó. I é o meu sujeito. Would é o meu modal. Like é o meu verbo principal. To see a movie se transforma no meu complemento. Professor, e eu traduzi esse would como ia.
gostaria. Gostar é meu principal. Gostaria. Beleza, gente? Essa é a minha forma afirmativa. E que tal a forma interrogativa? Pergunta, olha só, pergunta. Troca as posições. Troca de lugar. Quem, professor, troca o would com o meu sujeito? Would you help me? Você poderia me ajudar? Você me ajudaria? E aí, a minha forma negativa. Eu junto, eu uno. Would not. Olha aí como é que fica. Wouldn't. Wouldn't. Belezinha, gente? Da mesma forma que eu posso juntar também na forma afirmativa. Olha como é que fica, ó. I would. Fica só isso, ó. I'd. Isso, professor, então, se eu encontrar num texto só apóstrofo D, quer dizer que eu engoli tudo isso aqui? Pois não é? I'd ficou I would. É a forma contraída, é a forma contrata, é a forma reduzida daquilo dali. Tudo bem, gente? Vamos fazer uma questãozinha, ver se dá tempo? Olha aí, ó. Utilizando would. Aqui é um exemplo, na verdade, nem uma questão, é um exemplo. When I was young, I used to wish I would fit in. I'm glad I didn't get my wish. Frase dita, ou pelo menos atribuída, por Steve Maraboli. Bora ver o que essa frase diz? Dá uma olhadinha, ó. When I was young, vírgula. Gente, essa vírgula aqui separa as duas frases. Então, a primeira parte diz, quando eu era jovem, te dá só o contexto. Quando eu era jovem, há um tempo atrás, I used to. Professor, e esse used to é o quê? Gente, esse used to é ninguém mais, ninguém menos do que o passado de um hábito. Hábito no passado. Então, eu costumava fazer alguma coisa. O que era que eu costumava fazer? Eu costumava desejar. Este é o verbo desejar. Então, eu costumava desejar pelo quê, gente? I would fit in. Fit é o verbo caber. Professor, então eu queria caber em algum lugar. Eu queria caber na sociedade. Eu queria me encaixar como pessoa. Eu queria me encontrar. Então, gente, quando ele era mais jovem, ele se sentia perdido. Quem sou eu nesse mundo? Então, I would fit in. Eu gostaria de me encaixar. Eu me encaixaria. Ele passava o tempo todo pensando nisso. Era um costume, era um hábito. E agora no presente, professor? Olha aí o presente, ó. I'm glad. Hoje eu estou glad. Eu estou feliz. Por que eu estou feliz? I didn't. Olha aí o passado negativo. Didn't é o quê? Passado negativo. Hoje eu sou feliz. Por quê? Porque eu não consegui esse meu desejo. Eu ficava desejando, eu ficava me perguntando. O tempo todo eu queria me encaixar nessa sociedade. Que bom que eu não consegui. Que bom que não deu certo. E hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Uma pessoa diferente. Não necessariamente cumprindo esses papéis que as pessoas às vezes impõem pra gente. Pessoal, acho que nosso encontro está encerrando. Então eu vou levar este último minutinho para desejar a vocês ótimas férias. Esse é o nosso último encontro do semestre. Quero reafirmar com vocês o nosso compromisso para próximo semestre, para o mês de agosto, retornarmos com muitas mais aulas de inglês. Espero que elas sejam bastante produtivas e que nós tenhamos muito êxito, muito sucesso nas nossas empreitadas daqui para frente. Galerinha, um abraço e até mais. Bye, bye. See you.